Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Horizontes da Fala, escrito por João Nunes Maia e pelo Espírito Miramês. O que fala demais? O santuário da palavra é formação divina e semente de luz que Deus depositou nos escrínios da alma. Ele, o Pai Celestial, tudo fez na sequência do amor, para que seus filhos se eternizassem na felicidade. Deixou para nós a regulagem de nossos dons, que haveremos de buscar na natureza, nas experiências através dos canais da dor, para que possamos cumprir a nossa parte na vida perante ela. O gorjeio de sons emitidos pelo nosso dom de falar é uma das grandes maravilhas que nos cabe domesticar. Quem fala demais vai aos poucos perdendo o sentido das ideias alinhadas na conversa, ocupando todo o seu tempo e o seu parceiro achando que está agradando, sem se colocar no lugar de quem ouve. Falar demais é um hábito que facilmente passa a vício. E desde a enfermidade que no começo requer branda disciplina. É como um filete de água que ainda não se tornou cachoeira. Porém, se a providência não acudir a tempo, o desgaste de energias e a perda de capacidade tornar-te-ão pessoa indesejada no meio em que vives. Se tornarás muito mais difícil a educação da tua voz. O filete de água passará a cachoeira de proporções indescritíveis, requerendo esforços sobrenaturais para o domínio conveniente. Façamos como os engenheiros hidráulicos que distribuem a água em uma metrópole através de canos com a disciplina das torneiras. A fala é um manancial que deve ser cuidado no sentido de beneficiar a todos os que nos ouvem. Coloquemos, pois, uma torneira na boca, para que não ocorra o desperdício de água da palavra, que é, por excelência, de ordem celestial. A energia que consumimos no palavreado é cota sagrada, que pertence ao suprimento universal e que, depois de usada como veículo de comunicação, volta ao manancial infinito com a mensagem que nela imprimimos, pelas mãos dos sentimentos e pela força do verbo. Sabendo disto, o que deves fazer de agora em diante com o teu dom de falar? O conselho seguinte é de grande orador evangélico, Paulo de Tarso, quando instruías os filipenses. É a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas palavras,
ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1:14. Paulo era falante, mas falava com equilíbrio, na hora certa e no momento exato, aproveitando o dom que Deus lhe deu nas bênçãos de Jesus Cristo. Quem fala com amor no coração estimula aos o que ouvem a também conversar com mais desassombro acerca das coisas elevadas, silenciando sem desprezo aos que lhe interrogam e estimulam para conversações de nível inferior, orando por eles em segredo, para que não se sintam humilhados, como pessoas que ainda não acertaram o caminho da luz. Então, essa mensagem, ela vem nos alertar de nós termos o cuidado de não exceder com os nossos dons, e nesse caso, o da fala. Então, a gente precisa ter o cuidado de utilizar os dons que Deus nos deu de forma acertada, de forma coerente, de forma respeitosa e não nos tornando pessoas que só fala e não deixa o outro falar, que só fala, mas não sabe escutar. Então, um convite assim ao nosso crescimento espiritual, um dos convites, né, da vida que já nos mostrou que é muito importante, é a gente saber escutar, saber ouvir. É a gente deixar com que as coisas falem por si só. Muitas vezes a gente não precisa falar. Só o fato da gente agir de determinada forma, a gente já está transmitindo a mensagem. Então, devemos tomar o cuidado de falar, de comunicar, mas sem excesso. Porque da mesma forma que eu quero falar, o outro também quer. E da mesma forma que todos gostam de ouvir, mas também nós temos que respeitar o dom da fala do outro. Ou seja, a gente trocar, né, fazer algumas trocas. Eu falo, o outro fala, a gente escuta, né? Porque senão a gente destrambelha a falar e não vamos dar a oportunidade do outro falar o que pensa, o que gosta. Outra coisa muito infeliz da nossa parte é a pessoa estar falando e a gente interromper, né? A gente querer falar junto ou dar já apressadamente o nosso ponto de vista. Então, esse é um hábito que a gente também precisa corrigir, né? Então, a gente precisa corrigir todas essas falhas que muitas vezes nós cometemos. Então, o que nós devemos fazer é observar como nós estamos utilizando o dom da fala. Falar coerentemente, amorosamente, caridosamente e procurar falar coisas que valem a pena o outro escutar, né? Porque senão, muitas vezes a gente fala e não fala nada, né? A gente só despeja aquele turbilhão de pensamentos que está muitas vezes na nossa cabeça. E ao invés da gente ajudar falando, a gente vai destruir falando. Porque às vezes a pessoa já está tão cansada mentalmente e aí tem aquela pessoa que fala e não deixa o outro se colocar também. Então, fica aí para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão.